atualização do Pedrosa em relação a Felipe Coutinho, hein? Então, torcida do Vascão, fica aí. Pedrosa vai falar também sobre essa situação. Mas vamos rodar esse VT do Gabigol. Será que eles vão brigar hoje? Enquanto a Copa América não termina, o Flamengo segue driblando os desfalques com a fase artilheira de Pedro. O camisa 9 chegou aos 130 gols com o manto rubro-negro e segue sendo a principal referência do time. Nos desfalques, a baixa mais recente é Bruno Henrique. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Cuiabá, mas exames não indicaram fratura e o jogador segue em observação. Além disso, Tite ainda segue sem contar com Everton Cebolinha, que sofreu lesão no quadril em junho. O jogador tem avançado na recuperação e já está fazendo trabalho de transição no campo. Mas os holofotes nos treinos do rubro-negro estão todos em Gabigol. Depois de ficar 3 partidas fora, o atacante voltará a ser relacionado para o duelo contra o Fortaleza. Gabi tem 5 jogos na atual edição do Brasileiro. O regulamento da competição permite que um jogador dispute no máximo 6 partidas antes de se transferir para outro time que dispute o campeonato. Na segunda, o atacante publicou uma mensagem treinando no Ninho do Urubu e escreveu: SRN, saudações rubro-negras. Flamengo e Gabigol seguem sem entrar em acordo. Enquanto isso, Palmeiras e outros times estão na mira do atleta em uma novela que promete agitar a janela de transferências. Ontem o Vene Casagrande trouxe aqui nesse programa que o Flamengo não estava interessado nessa troca do Dudu e do Gabigol em relação com o Palmeiras. E agora, o Gabigol voltando a ser relacionado. Isso, obviamente, passa um recado para a torcida. Que recado é esse? Por que o Gabigol voltou a ser relacionado, Vene Casagrande? Só para atualizar essa situação no Palmeiras, o que eu soube do lado do Palmeiras é que nem o Dudu estava interessado em vir para o Flamengo. Sim. Então, repito, foi algo proposto pelos empresários do atleta ao Palmeiras. O Palmeiras queria fazer negócio, inclusive me estranha, tá? Por que o Palmeiras está fazendo tanta questão de se livrar do Dudu assim? E por que o Flamengo... O clima não está legal lá em relação ao treinador, né? Eu acho que não é só clima. Né? Eu acho que não é só clima. Eu acho que é muito mais questão técnica e física. Porque você tem que estranhar quando o Palmeiras topa, entre aspas, e deseja liberar um jogador da estatura do Dudu, que é um ídolo lá. Ele é baixinho. Isso me chama... É só na altura, porque no futebol... O tamanho é grande. Então, assim, não, isso e pro estranha seu maior muito. rival. Exatamente. Então, assim... Que é o Flamengo. De fato, o Flamengo não estava interessado, nem o Dudu estava interessado. Estamos falando de 4 lados aí. 2 não queriam esse casamento. Então, obviamente, não iria para frente e não foi para frente. Só que o que o Palmeiras fez? O Palmeiras foi e enviou uma proposta aos empresários do Gabigol de pré-contrato. Ele está liberado para assinar o pré-contrato e aí... de graça, né? De graça. De graça a partir de janeiro. Sim. Porque ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, então ele ficaria no Flamengo até dezembro, não renova o contrato, isso já é certo. O Flamengo não quer mais renovar, o Gabigol também não quer mais renovar, resta saber para onde ele vai. O Palmeiras enviou uma proposta para ele de pré-contrato, um contrato válido por 4 anos, começando em janeiro de 2025. E o Palmeiras não tem pressa, enviou a proposta e falou, ó, você pensa aí, se você quiser topar assinar um pré-contrato com a gente topa. Então, assim, o que há de certo... E o salário fica igual ao que ele tem, né? Eu confesso que eu não sei salário, quanto que o Palmeiras ofereceu, isso aí eu nem perguntei. Vou ser bem sincero, só perguntei o tempo de contrato, que eu acho que é algo importante, porque o Flamengo ofereceu para ele 1 ano de renovação. E o Palmeiras vem e oferece 4 anos de contrato, querendo ou não, é mais vantajoso para o jogador. E o Flamengo não tem mais interesse em ficar com o Gabigol, isso está nítido. Obviamente o Flamengo estava torcendo para chegar algum clube aqui e pagar uma compensação financeira, mas de graça o Flamengo não vai liberar nessa temporada. E muita gente levanta aquela bola assim, mas e o salário do jogador? Gente, isso aí já está... digamos assim, na planilha do Flamengo de quanto vai gastar até dezembro. Então, para o Flamengo, entre aspas, não muda nada. E vai voltar a relacionar o jogador porque soube da proposta de pré-contrato enviado pelo Palmeiras. E ficaram bravos? Quem? O Flamengo. Não, o Flamengo não vai ficar bravo. O Flamengo sabe que ele não vai ficar no Flamengo. O Flamengo não tem interesse em ficar com o jogador. Agora, o Flamengo vai dificultar ao máximo em não reforçar um rival direto nessa temporada. Exemplo, se o Palmeiras chega lá no Flamengo e fala assim, a gente quer contratar o Gabigol agora, você acha que o valor que o Flamengo vai cobrar do Palmeiras é o mesmo valor, deixa eu pensar aqui, num Benfica de Portugal? É óbvio que não. O Flamengo vai dificultar ao máximo por ser o Palmeiras rival direto do Flamengo na disputa por títulos. Então, eu penso o seguinte, o Gabigol ele tem contrato com o Flamengo, ele continua recebendo o salário do Flamengo, tem que relacionar.
Agora, eu acho muito difícil o Tite utilizar o jogador. Só em último caso mesmo, vai ficar levando o jogador, vai ficar lá no banco de reserva. A gente sabe que o Gabigol é extremamente vaidoso, a câmera vai ficar filmando o rosto dele a todo momento, porque eu tenho certeza que ele não vai gostar nem um pouco de ficar no banco de reservas e não ser utilizado. E quando ele entrar, acho que a torcida do Flamengo já pegou um certo ranço dele. Então, assim, a relação... Eu li ali um tweet agora... eu acho que a maioria do torcedor do Flamengo quer que o Gabigol fique. Não, eu não tô vejo sentindo dessa mais maneira, isso, não. né? Muito pelo contrário. Pelo menos para os rubro-negros que me abordam, que vêm falar esse assunto comigo. Eu não vejo isso, não. Muito pelo contrário. Acho que muitos até estavam torcendo para ele já sair logo agora, para ter a oportunidade de contratar um outro jogador, para ter um salário como o dele. Enfim, eu acho que é isso, fim de ciclo. Eu acho que o torcedor rubro-negro tem que agradecer a tudo que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Repito, continua sendo ídolo, nada vai apagar o que ele fez na história do clube, mas acabou. Fim do ciclo, o Gabigol vai ser feliz em outro clube, resta saber aonde. Se é no Palmeiras ou não, a gente não sabe. Mas entre Flamengo e Gabigol, é isso, o casamento próximo do fim. Pedrosa, olha que loucura que é o mundo do futebol, né? A gente está falando de um Gabigol em janeiro de 2025 no Palmeiras. O maior hoje rival do Flamengo, vamos dizer aí na última década, esse é o grande confronto do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, ambos brigando por títulos toda a temporada, enfim, e aquela super rivalidade. E é muito incomum esse movimento, né? De você ceder ou deixar o seu grande rival pegar um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Agora ele está em baixa, mas se você for botar a listinha aí dos grandes ídolos do Flamengo, esse homem tá lá no top 3, ô Pedrosa. Mas é muito incomum hoje em dia, né, Fernanda? Porque isso aí é muito comum no futebol desde a década de 80, 90. Vários grandes craques já vestiram 2 camisas de time diferentes. A gente pode relembrar vários aqui. O Bebeto saiu do Flamengo, jogou no Vasco. O Edmundo jogou no Flamengo, no Vasco e no Fluminense. O Romário jogou no Vasco, no Flamengo e no Fluminense. Recentemente, o Diego Souza, um cara que jogou em Vasco. Só que o Bebeto saiu odiado. A torcida do Flamengo odeia o Bebeto. É o que eu tô falando. Esse tipo de caso, ele não me parece tão incomum no futebol. Ele geralmente acontece, e acho que assim, da nova era do futebol brasileiro, vai ser o mais impactante, sem dúvida alguma. Você vê um atleta que, inclusive, já foi campeão pela Libertadores do Flamengo 2 vezes, campeão brasileiro, ganhou tudo e foi revelado pelo Santos, né? As pessoas esquecem disso, que o Santos é um grande rival do Palmeiras também. E poder jogar no Palmeiras... Mas ele sempre provoca o Santos quando joga pro Santos, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que... Ele já provocou o Palmeiras, inclusive. Quem ele nunca provocou, né? Não, mas a provocação dele ao Palmeiras foi algo assim, entre aspas, mais grave. Zoando. Ele já te provocou? Ele já me provocou várias vezes. Ele já me provocou. Ele já me provocou. Você é o Vene Casagrande. Várias vezes. Agora, é curioso, né? Porque ele vestiu a camisa do Corinthians, que é rival, o maior rival do Palmeiras, e com a camisa do Flamengo ele já provocou o Palmeiras. Então, assim... Mas a gente sabe que ele não aceitou ainda também, né? Não tem não aceite aceitou, dele. Então a gente só tá especulando aqui. Muito pelo contrário, as notícias começaram a pipocar. Ontem ele postou uma foto com a camisa do Flamengo. Então... Ele gosta dessa mídia também. Olha aqui, vou mandar um beijo pro Marquinhos... Qual o nome? Pessino. Nossa, que nome chique, né? Marquinhos Pessino, tricolor da Rio Tour, amigo do Big Boys. Um beijo pra você, tá bom? Ô, Vene, tem novidade sobre o Claudinho? Temos novidades. Vamos botar a música, DJ Careca. Cadê? É sempre bom a música do... Não, não é essa não. É do Claudinho Bochecha. Ele vai dar o play lá e você vai falando, Vene. Então, tem novidades. Ontem a gente trouxe aqui que o Flamengo fez uma proposta ao jogador e também ao Zenit. A proposta de ser, ao Zenit, a proposta é de 15 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo chegar a 17 milhões de euros. E o Zenit, dessa vez, diferentemente de outros momentos, aceitou negociar o Claudinho, porque em outros momentos o Zenit não queria negociar o Claudinho. Falava, não, é um jogador inegociável, é um jogador que a gente não quer se desfazer. Mas nesse momento, o Zenit e o Claudinho topam. Inclusive, eu conversei com um membro da família do Claudinho, que esse membro falou, olha, entre jogador e Flamengo está tudo acertado, resta agora a liberação do Zenit. Mas o que há de positivo nessa história é que o Zenit virou para o Flamengo e disse, não, a gente topa fazer negócio, vamos conversar.
Porque antes eles não queriam nem conversar. Então, existe uma boa chance do Claudinho se tornar jogador do Flamengo nessa janela de transferência. 15 milhões de euros é dinheiro. Dá pra fazer um churrasco de picanha? Sei lá, ô Pedrosa, é muito dinheiro. Ele vale isso tudo mesmo? Eu acho que sim, Fernando. Eu acho que o Claudinho é um jogador diferente pro futebol brasileiro. Já saiu daqui fazendo uma grande campanha no Red Bull Bragantino. Chegou até a seleção brasileira com méritos e aí tava lá no Zenit, onde não há um grande futebol na prateleira do futebol europeu. Não acho que o Claudinho se tornou um jogador muito diferente do que o que ele era aqui no Red Bull Bragantino, mas o cara que ele já era aqui já vai ajudar muito o Flamengo. Então é um atleta que, para mim, chega nessa carência de posição que vai ter o Flamengo. A gente já comentou aqui muitas vezes sobre como o Arrascaeta é gênio, mas também como ele tem frustrado na questão física nas últimas temporadas. Então é uma incógnita, o Flamengo não tem um substituto à altura do Arrascaeta para fazer essa função. Então eu acho que o Claudinho se encaixa nisso, até mesmo já pleiteando uma posição de titular, um novo Flamengo com esse Claudinho. Sobe o som aí, DJ Caré. Ó o Venê, todo feliz. Esquece, esse Claudinho me esquece. Não, é assim. Você vê como é que são as coisas, Pedrosa? Eu trouxe o Thiago Almada, ninguém tocou uma música pra mim, zero. eu não pude dançar. Não teve um tango. Não te... Seria um tango. Aí teve uma, eu tava zapeando, aí tava vendo um negócio de televisão que a gente trabalha, essa caixinha de ideia. Aí era uma tarde assim, Thiago Almada vai pro Lyon em janeiro. Sai fora, gente. Vem pro meu fogão. DJ Careca, você pode, por favor, eu sei que você é Flamengo, separar uma música pro Thiago Almada pra mim? Não sei, você pensa aí, tá bom? Ele é argentino, pode ser uma coisa meio argentina. Vamos olhar a classificação? Pô. Felices los quatro. E hoje ele vai tocar o Na Palavra, velho. Sabe por quê, né? Por quê? O nosso amigo tá indo pro Corinthians. Ai, coitado. Ai, nosso amigo não tá bem. Por isso que ele chegou com esse rostinho aqui. Tá triste. Já vamos falar quem é o nosso amigo. Não fala agora. É um grande amigo aí que tá partindo para um outro estado. Perfeito. Vamos lá, coloca na tela. E teve gente do Rio que poderia pegar. Mas não quis. Não, dois. Dois. Ô, Alex, cadê meu Alex? Vou contar pro Venê que eu tô atrás dele. Aqui, ô Venê, lê aí a tabela. O meu medo não é esse. Alex, por favor. O meu medo tá no número 3. Não. Quero que... Obrigada, Alex. Pode ir, tá? Eu Muito nunca obrigada. vi essa matemática, que o primeiro tem medo do terceiro, não tem medo do segundo. Amigo, vai, Venê. O terceiro é o Palmeiras, amigo. Tem um tal de Estevão lá que olha... Venê, por favor, lê ali o quinto primeiro. Segue o líder, Flamengo. Não, de baixo pra cima, vai. De baixo pra cima? Tem o Bahia, tem o São Paulo em quarto. Olha o São Paulo aí, ninguém tá falando do São Paulo, hein? Mas o meu dia, ele é bom porque pega metrô, segundo alguns. Palmeiras em terceiro, esse me dá um medo danado. Botafogo em segundo. Quem em segundo, Oi, Venê. Fogão. E o Flamengo. E eu tô gostando até que não tá na liderança. Porque essa é uma pressão muito grande, entendeu? Deixa assim, aí daqui a pouco a gente vai lá e... Mantém o turno, deixa o turno virar assim. Tá bom, não pode virar o turno. Como é que é? Repete aí. Você tá rindo, Venê Luiz? É a Pantera Negra? Pode rir. Tem que olhar a parte de baixo? Mas o Pedrosa não tá mais lá. Tá ou não tá? Eu tô tranquilo, gente. Cadê? Virou? Tá tudo bem, não, tem gente na muito parte de pior. baixo não. Ele aqui, gente. Não, que parte de baixo? Olha Meu o Deus. gigantão aí. Olha aqui. 17 o pontos. Vasco com 17 pontos. E o nosso querido Fluminense... quem botou isso? Tenso. Quem botou isso? Foi você, Cris? Foi você? Meu Deus, botaram o Fluminense tenso. Ô, Cris. Pô, tenso. Ô, Cris, você já viu quantos pontos tem o Fluminense? Se tivesse só tenso, tava bom. Você já viu, Cris? Cris é o nosso tricolor aqui. Cris, você já viu quantos pontos tem o Flu? Infelizmente, sim. Gente, que loucura, hein? O assunto na academia ontem era: o Fluminense vai cair ou não vai? Mas sabe de uma coisa, Cris? O tricolor tá confiante que o Fluminense não vai cair, não, hein? Você acha que o Fluminense vai cair, Cris? Você tá confiante que não vai cair? Não. A coisa tá feia. Com a ausência de Bruno Henrique e Cebolinha, veja opções de Tite para o ataque no Flamengo e Fortaleza.
O Flamengo não terá Cebolinha e Bruno Henrique contra o Fortaleza, nesta quinta-feira. Sem o titular e o substituto imediato, Tite tem um quebra-cabeça para solucionar o lado esquerdo do ataque rubro-negro no Maracanã. São pelo menos 6 possibilidades na escalação pegando como base o time recente. A opção mais provável é a utilização de Lohan pelo meio, o que deslocaria Gerson para a ponta esquerda. A formação já foi utilizada em outros momentos, inclusive durante a partida contra o Cuiabá após a lesão de Bruno Henrique. Uma nova opção para Tite será Gabigol. O atacante volta a ser relacionado com a autorização da diretoria depois de 3 partidas. O camisa 99, no entanto, não começa como titular desde fevereiro, no Carioca, contra o Volta Redonda. Completam as possibilidades de lado alguns jovens da base, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Verton. Contra o Cuiabá, os 2 últimos foram acionados, mas deixaram o gramado antes mesmo do apito final. Em coletiva, Tite explicou por que tirou Lohan e Verton, que haviam entrado durante o jogo. Lohan entrou aos 37 minutos do primeiro tempo no lugar de Bruno Henrique, enquanto Verton foi colocado no jogo no intervalo. Os 2 saíram aos 37 minutos da etapa final. Do trio da base, Vitor Hugo é quem mais teve oportunidade com Tite. Entrou em campo 20 vezes, mas apenas 3 como titular. Matheus Gonçalves participou de 7 jogos, todos saindo do banco. Verton foi chamado pela comissão técnica em apenas 2 partidas. Há também a chance de mexer no esquema e colocar Carlinhos ao lado de Pedro, como 2 centroavantes. Tite terá mais 2 sessões de treinamento para definir o time, terça e quarta. Além de BH e Cebolinha, o Flamengo não pode contar com Vina, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, que estão com o Uruguai na Copa América. Flamengo acerta a venda de Verton para clube português. Em negociação com o Leixões, rubro-negro mantém 30% dos direitos do atleta. Veja o valor da venda. O Flamengo acertou a venda de Verton para o Leixões, de Portugal. A negociação foi finalizada em 1 milhão de euros, cerca de 5,8 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos direitos econômicos. O atacante de 20 anos assinará por 4 temporadas, e o Flamengo mantém 30% dos direitos para lucro em uma venda futura. Verton ficará à disposição do técnico Tite para a partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, no Maracanã. A partida será a última do Flamengo com os desfalques da Copa América. Com a ausência de Bruno Henrique e Cebolinha, o jogador surge como uma das opções. Flamengo tem campanha de campeão no Maracanã e busca regularidade para se manter líder do Brasileiro. O jovem foi utilizado por Tite contra o Cruzeiro e contra o Cuiabá. No último jogo, Verton saiu do banco, atuou por 38 minutos, antes de ser substituído pelo treinador. Em coletiva, Tite explicou a decisão. O jogo se apresentou, tentamos usar 2 pivôs, substituímos os meninos para criar as alternativas que precisamos e fica aqui o respaldo aos meninos, o Lohan e o Verton, analisou. Pelo profissional, além desses 2 confrontos, Verton representou o time no Carioca enquanto o Flamengo fazia pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante entrou em campo em 3 jogos pela Copinha, 3 gols e 1 assistência. E aí, nação, o que vocês acharam da venda de Verton? Faça seu comentário aqui. Não esqueça de deixar seu like, nos ajuda muito, e se inscreva no canal. Fui!